Boa tarde, gente. Nosso tema hoje, então, é holoprosencefalia. O professor Fernando me enviou esse artigo para a gente poder apresentar. É uma pequena revisão sobre o tema mesmo. É um artigo publicado de 2020 na Revista Americana de Obstetrícia e Ginecologia, da Sociedade de Medicina Materno-Fetal, que eles fizeram uma série de artigos, assim, revisando alguns temas. A holoprosencefalia, então, por definição, é uma malformação cerebral em que acontece uma falha na separação do prosencéfalo em dois lobos, que geralmente acontece entre a terceira e quarta semana de gravidez. Tem uma prevalência de 1 para 10 mil em nascidos vivos, mas quando a gente pega só os casos de abortamentos, a gente vê uma prevalência bem mais alta, de 1 para 250, que já dá uma ideia para a gente da letalidade, né, e da mortalidade dessa condição. Então, o que acontece? No desenvolvimento embrionário, inicialmente a gente tem essa vesícula, né, encefálica, né, dividida no prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, que lá em torno da terceira, quarta semana, ela vai sofrer uma clivagem e uma rotação interna e dividir o prosencéfalo em telencéfalo, com duas porções, e também com diencéfalo. É exatamente quando tem uma falha nessa divisão, nos dois lobos, né, que vão originar os lobos, os hemisférios cerebrais, que a gente tem a holoprosencefalia, a gente tem uma falha na divisão e na rotação. A principal causa, de longe, da holoprosencefalia são as alterações citogenéticas. Algumas referências colocam em torno de 25%, 30%, mas, em geral, as revisões mais recentes mostram uma prevalência de 50% de alterações citogenéticas nos casos de holoprosencefalia, e a outra metade se divide, né, em um quarto, né, do total de sindrômicas. Algumas síndromes podem cursar com holoprosencefalia junto com outras malformações. 7% genes desconhecidos, ou então fatores ambientais, que são os casos, né, que ficam sem um diagnóstico da causa tão preciso. Defeitos do metabolismo do colesterol, alguns erros inatos estão associados também à holoprosencefalia. Algumas mutações monogênicas também podem estar associadas em 6% dos casos. Tem um gene que chama Sonic Hedgehog, que é um dos mais associados, mas alguns outros têm descrição também. E algumas microdeleções em 6% dos casos também podem cursar com holoprosencefalia. Dos casos que têm alterações citogenéticas, a grande maioria são de trissomia do 13, então daí que vem, né, geralmente quando chega para nós, a gente já tem essa suspeita, já procura outros achados ultrassonográficos também sugestivos, porque sabemos que tem uma associação muito grande de holoprosencefalia com trissomia do 13. 20% dos casos são triploidias, e 1 a 2% dos casos são trissomias do 18. E o restante aí, né, os 3% restantes, são outras, né, anomalias cromossômicas variadas. Os casos de fatores ambientais têm alguma associação com teratogênicos. Diabetes materno é um dos principais fatores de risco ambientais para a holoprosencefalia, mas também tem relatos de casos em que o uso de ácido retinóico e o uso de estatinas no início na concepção e no início da gravidez, com associação com a holoprosencefalia também. A gente tem praticamente um espectro da holoprosencefalia, sendo que a forma mais grave seria a alobar, e a gente tem microformas também, que em geral não vão ser diagnosticadas no pré-natal, mas que são mais leves e que podem ter uma sobrevida um pouco maior. A forma alobar
ela é quando tem uma não separação mesmo entre os hemisférios, eles, né, como eu falei lá no desenvolvimento embrionário, eles continuam fundidos, não ocorre a clivagem, causando, né, um ventrículo único, visualizado na linha média. Não tem formação da fissura interhemisférica, nem da foice cerebral, nem corpo caloso, nem dos bulbos olfatórios. E os núcleos cinzentos, eles também não são formados adequadamente. A semilobar, essa ausência da separação, ela ocorre só na parte anterior e na parte posterior tem algum grau de separação. Então, na parte anterior não vai ter a formação dos cornos anteriores, mas pode ter os cornos posteriores dos ventrículos laterais. Também não vai ter a formação do septo pelúcido, nem da porção anterior do corpo caloso. Pode cursar com uma formação de uma espécie de cisto dorsal pela alteração anatômica, e os bulbos olfatórios, eles são ou ausentes ou hipoplásicos, e os núcleos cinzentos, eles podem ser parcialmente separados ou não separados, como na forma alobar. Essas duas formas são as que vão ser mais frequentemente diagnosticadas no pré-natal. A forma lobar e a variante interhemisférica média e as microformas já são mais difíceis de serem visualizadas no pré-natal. A forma lobar só não vai separar a parte mais frontal mesmo do neocórtex. O restante vai ter a separação. Naquela parte ali que não foi clivada, o corpo caloso geralmente não vai estar formado, mas é uma porção pequena dele. Cursa como hipoplasia da foice cerebral, hipoplasia dos bulbos olfatórios e da fissura interhemisférica. Então, o hemisfério ali, na verdade, o lobo frontal com o parietal, muitas vezes eles são como se fossem fundidos mesmo, e aí isso gera essa artéria cerebral anterior, que em vez de passar no meio dos lobos, ela passa externamente próximo, abaixo, né, da calota craniana, que é chamada de variante ázigos da artéria cerebral anterior. Essa a quarta, né, o quarto tipo, que é essa variante interhemisférica média, ela seria meio que ela tem um intermediário, ela tem alguns aspectos semelhantes à forma lobar e outros que já é mais parecido com a forma semilobar. Então, o que não separa é a porção frontal posterior do lobo frontal e a porção parietal. Os tálamos, eles não são totalmente separados também, assim como o núcleo caudado. Geralmente não forma o corpo caloso como um todo, costuma ter agenesia. Pode ter heterotopia ou displasias da massa cinzenta e também tem a formação dessa variante ázigos da artéria cerebral anterior. E as microformas não vão ter fusão entre os hemisférios, elas vão ter geralmente alguns defeitos sutis de linha média cerebral, como, por exemplo, só uma agenesia de corpo caloso isolado e geralmente associada com alterações crâniofaciais leves, como, por exemplo, microcefalia, aquele incisivo único central, que eu vou mostrar para vocês numa foto mais para frente, ou só um hipotelorismo mais discreto. E funcionalmente, muitas vezes podem ser indivíduos próximos da normalidade. A forma alobar, ela corresponde a 2/3 dos indivíduos com holoprosencefalia, que é a forma mais grave, né? Então, em geral, quando a gente fala em holoprosencefalia, a gente pensa muito já na forma alobar, e por isso mesmo que a gente associa com o prognóstico ruim, né, na maioria dos casos. Aqui só um exemplo, né, em imagens de tomografia e de ressonância, a forma alobar, né, a gente vê que não tem a divisão mesmo e que o ventrículo, né, fica totalmente único. A forma semilobar, a gente vê que a divisão, né, é posterior e anteriormente são fundidos, e a forma lobar também só com a porção mais frontal fundida, enquanto que a variante interhemisférica, ela mescla, né,
aspectos da lobar e da semilobar. As alterações crâniofaciais têm uma associação muito importante com a aloprosencefalia e vão estar presentes em mais ou menos 80% dos indivíduos afetados e também vão seguir esse espectro de gravidade, que pode ser desde muito grave até apenas alguns dismorfismos leves. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem um feto com ciclopia, né? Na verdade, aqui é uma sinoftalmia, com probóscide, e é um caso, né, de holoprosencefalia alobar. Já o segundo aqui também é alobar, mas num espectro de alterações craniofaciais um pouco menos graves, mas ainda assim com um hipotelorismo bem importante, ponte nasal plana, tem coloboma de íris também, que é uma alteração característica da holoprosencefalia, a fenda lábio-palatina central, né, medial. Enquanto que aqui na terceira foto já é um caso de holoprosencefalia lobar, em que as alterações já são um pouco mais discretas, né? Mas ainda assim tem um hipotelorismo considerável, as narinas a gente vê que são bem próximas, né? E uma ponte nasal plana também. E por último aqui, uma paciente com uma microforma. Então ela tem um hipotelorismo, a ponte nasal já é alta, estreita, e tem um incisivo único central, acho que na fotinha aqui dá para ver que só tem um dente incisivo, que é característico também das microformas ou daquela variante interhemisférica. Esses indivíduos, muitas vezes, eles podem ter microdeleções e tudo que podem, inclusive, serem de caráter, né, geneticamente familiar mesmo. E dependendo da situação que a gente encontra no pré-natal, tem que ser avaliada essas características nos pais, né, a distância, né, entre as órbitas, ver se tem algum grau de hipotelorismo, e em alguns casos solicitar ressonância, né, ou tomografia dos pais para a gente avaliar as condições sindrômicas ou até microdeleções mesmo familiares. No pré-natal, então, o diagnóstico ele já pode ser feito muitas vezes desde o primeiro trimestre, nos casos de holoprosencefalia alobar. O mais característico é a não visualização do sinal da borboleta, que é o formato, né, característico do plexo coroide. No primeiro trimestre tem esse formatinho de borboleta, que quando tem a holoprosencefalia a gente não vai encontrar porque não foi feita essa divisão normal, né, dos ventrículos e consequentemente do plexo coroide. Então, que a gente encontra essa cavidade ventricular já única, sem essas estruturas de linha média, e o plexo coroide fica com esse formato mais achatadinho. Então, é uma condição que pode ser diagnosticada muito precocemente, mas que, infelizmente, a gente vê que passa batido, né? Muitas vezes as pacientes acabam tendo diagnóstico só no segundo trimestre. As alterações craniofaciais, muitas vezes podem ser visualizadas, talvez não tão precocemente, mas relativamente precoce no pré-natal também. Aqui na primeira imagem, a gente vê um feto com probóscide, né, que é essa protuberância aqui na face bem característica. Aqui no corte sagital, a gente vê a probóscide, não, desculpa, a gente vê as duas órbitas com um hipotelorismo importante, então bem próximas mesmo, quase que não chega a ser uma ciclopia, né, mas provavelmente uma sinoftalmia, e aqui no corte coronal do mesmo feto também as duas órbitas muito, muito próximas. E uma imagem 3D mostrando a probóscide também. Aqui, na forma alobar, novamente, né, a cavidade ventricular única, né, então os ventrículos totalmente fundidos. Já aqui na segunda imagem, um caso um pouquinho mais sutil, em que a gente não vê as estruturas da linha média, então não visualiza o cavum do septo pelúcido, né, que veria habitualmente. E aqui o mesmo feto, na verdade, nessa segunda imagem não fica tão claro, mas quando pega pela via endovaginal,
A gente vê com mais clareza, né, se o feto tiver cefálico, é uma possibilidade também nos casos em que tem alguma dúvida para visualizar melhor, com mais detalhe, essas estruturas. E aí, aqui nesse corte coronal, a gente vê com bastante clareza, né, que na linha média tem essa conexão entre os ventrículos. As anomalias associadas, então, as principais são as crâniofaciais, que eu já citei, mas também podem ter outras anomalias de sistema nervoso central, que é muito comum de ter associação com Dandy-Walker, hidrocefalia e microcefalia, e algumas anomalias extracranianas também. As mais associadas à holoprosencefalia, pensando principalmente, né, nos casos de alterações citogenéticas, né, as doenças cromossômicas e também as sindrômicas, são principalmente displasia renal, onfalocele, alterações cardiovasculares, que podem ser variadas, não tem nenhuma assim mais característica, pé torto, mielomeningocele e alterações intestinais. O diagnóstico diferencial da forma alobar, ele é principalmente com hidranencefalia. A gente recebe de vez em quando alguns casos que vêm encaminhado, né, como holoprosencefalia, e na hora que a gente faz o ultrassom, acaba vendo que é, na verdade, uma hidranencefalia. O que vai ajudar a diferenciar nesses casos é que, em geral, na hidranencefalia vai ter alguma estrutura da linha média ainda visível. E aí isso já, por si só, já exclui a holoprosencefalia. Já na forma lobar, pode ser bem difícil esse diagnóstico no pré-natal, diferencial com uma hidrocefalia grave que pode cursar, né, com uma ruptura do septo pelúcido secundária à ventriculomegalia. O que pode tentar visualizar no ultrassom, eu não encontrei nenhuma imagem assim comparando os dois lado a lado para mostrar, mas o que pode ajudar, né, a diferenciar é que na holoprosencefalia, o teto dos cornos ventriculares anteriores, ele fica bem plano, enquanto que na ventriculomegalia, né, por hidrocefalia grave, ele já fica mais abaulado. E outro diagnóstico diferencial na forma lobar com a ausência do septo pelúcido, seja isolada ou associada à displasia septo-óptica. Mas nesse caso, os ventrículos eles vão estar bem separados e vai ter o corpo caloso presente. E geralmente, né, quando é holoprosencefalia forma lobar, a gente vai ter algum grau de disgenesia de corpo caloso. A avaliação genética, né, considerando essa associação muito importante com doenças cromossômicas, né, ou sindrômicas, sempre deve ser oferecida, né, com procedimento invasivo para todas as pacientes com fetos com holoprosencefalia. Idealmente, né, o ideal seria já ter esse diagnóstico no primeiro trimestre e talvez oferecer até uma biópsia de vilo mesmo, né, mas, em geral, a recomendação é a gente fazer inicialmente um cariótipo e se tiver a possibilidade de usar o mesmo material para análise de microarranjos, em caso de o cariótipo ser normal, hoje em dia é recomendado a realização desse exame, porque tem visto cada vez mais essa associação de microdeleções com holoprosencefalia. E aí, testes genéticos, né, de genes específicos, né, para doenças monogênicas, ou o exoma, ele fica mais reservado para os casos em que você tem uma história clínica mais sugestiva, né, de uma doença monogênica, seja por consanguinidade ou então uma história familiar já de outros casos de holoprosencefalia. O prognóstico, né, como eu falei, em geral ele é grave, principalmente na forma alobar, que é considerada, assim, tradicionalmente ela é considerada uma doença letal, embora tenha tido alguns relatos esporádicos de uma sobrevida a longo prazo em indivíduos não sindrômicos. Então, né, excluindo os casos, né, de cromossomopatia e os sindrômicos, tem alguns relatos de casos esparsos de uma sobrevida um pouco maior, mas com um comprometimento de desenvolvimento neuropsicomotor e outras comorbidades bem relevantes. Na forma semilobar e lobar,
Esse artigo, ele cita um estudo, né, uma revisão, que mostrou 50% de sobrevivência com 1 ano de vida nessas duas formas, sendo que na holoprosencefalia lobar, desses sobreviventes, né, metade consegue deambular com algum grau de assistência, a outra metade, em geral, não consegue deambular, e essa mesma metade também consegue desenvolver alguma habilidade de fala e alguma habilidade motora nas mãos. Mas, em geral, sempre tem, né, um comprometimento considerável desse aspecto neuropsicomotor. As doenças, né, mais associadas com a holoprosencefalia a hidrocefalia, geralmente com necessidade, né, de derivação ventrículo-peritoneal ou externa. Epilepsia é muito comum, paralisia cerebral, comprometimento de deglutição, de esvaziamento gástrico, que também pode causar várias, né, complicações associadas e que muitas vezes inclusive, mecanismo, né, de morte mesmo. Disfunções endocrinológicas, principalmente diabetes insípidos, é bem característico desses indivíduos, e desautonomias também, né, pela alteração na formação mesmo do sistema nervoso central. É isso, gente, é uma aula mais curtinha, só uma revisão breve mesmo. Comentários?